Talvez Deus esteja querendo te dar asas e você esteja escolhendo continuar se arrastando por aí. É tempo de mudar, é tempo de renovar a mente para viver essa transformação. Passamos agora para a fase borboleta. Depois de viver esse longo processo ali, sendo convencida de não ser mais uma lagarta, sendo ali moldada em uma nova criatura, um tempo de dor ali, um tempo violento. Chega o momento de sair desse casulo. Só que isso não acontece simplesmente abrindo um zíper e falar, cheguei, né? É um processo e ele é trabalhoso. Ela leva muito tempo para abrir ali a crisálida e poder sair daquele lugar de transformação. E ela leva um tempo até para se reconhecer, para entender o que aconteceu consigo. Nesse período, Deus vai nos apontando para um novo destino, para aquilo que a gente não conseguia ser convencida antes na nossa fase de lagarta, porque na fase de lagarta existe desejos que a gente não consegue compreender. Eu tô conjecturando assim, né? Mas imagina uma lagarta vendo uma borboleta e falando assim, nossa, eu gostaria tanto de poder voar um dia. Mal sabe ela que dentro dela existe uma estrutura que pode conduzi-la a viver de fato aquele desejo dela. E isso não é só uma aspiração, isso é algo que foi implantado nela e ela vai ser conduzida para viver isso dentro de um processo. Então, existem aspirações no nosso coração que nos impulsionam a buscar coisas que às vezes parecem irreais para nós. A gente olha para a nossa realidade e fala assim, como assim? Mas a palavra diz que Deus tem planos infinitamente melhores e maiores que os nossos. E quando Ele nos convida para viver algo, mesmo que não faça sentido diante da nossa realidade, Ele não faz isso simplesmente para a gente passar à vontade. Ele só nos convida a viver coisas que de fato Ele já nos preparou para isso. Ele já nos deu a estrutura, a gente nem sabe, lagarta não sabe que ela pode ser borboleta, mas na estrutura dela já existe isso incutido ali. Então, quando você de fato vê, nossa, eu estou me tornando aquilo que um dia eu admirei, né? Então eu estou sendo conduzida a viver isso. E aí chega essa fase borboleta. A borboleta, ela ganha poderes que na fase lagarta ela não desfrutava. A lagarta, ela tem uma visão péssima, ela só enxerga aquilo que está muito perto dela. Ela se locomove de uma forma muito lenta, né? Já a borboleta, ela diminui a quantidade de pés, porém, ela se locomove com graciosidade. Ela ganha asas, a visão dela é ampliada porque são micro-olhinhos que ela tem e a capacidade de enxergar dela é tão boa que ela consegue ver até os raios ultravioletas. Tem noção disso? E já na fase lagarta ela não enxergava um palmo na frente do nariz. Vai trazendo tudo isso para a sua vida. Você vê que quando Deus nos chama a viver essa transformação, Ele não nos convida simplesmente a passar vontade. Ele já nos deu uma estrutura para viver aquela transformação. Dentro de nós existe um desejo intrínseco de viver essa transformação, porém a gente vive subestimando aquilo que está dentro de nós. Tem uma mosca aqui. Não tem nem um veneno para jogar nele. Sabe outra coisa também que acontece? Quando a borboleta vai se alimentar, a diferença, né, da borboleta e da lagarta. A lagarta, ela mordiscava folhas, né, e por onde ela passava, ela deixava rastros de que ela passou ali se alimentando. Já a borboleta, além de se alimentar de uma forma sutil, porque ela pousa, é nas patas que ela se alimenta, é através das patas. Eu quero matar essa mosca. Vamos lá. E além de se alimentar dessa forma sutil, ela se torna uma polinizadora. Você tem noção que a borboleta é uma polinizadora? Então ela se alimenta e ela sai espalhando pólen, ou seja, ela ainda sai contribuindo. Ela não mais só se alimenta para si, ela sai contribuindo com os outros ao redor, até com a gente. Você sabia que você também é abençoado pela borboleta, que ela sai polinizando as outras plantas e tudo mais, assim como a abelha? E quando você traz isso em comparação com a sua vida, dos convites do céu para nossa vida, o símbolo, né, dessa transformação,
da lagarta em borboleta e todo esse processo que conduz a uma nova vida. Quando ela chega nessa nova vida, ela enfrenta novos desafios, mas ela também tem novas ferramentas para enfrentar os novos desafios. Ela ganha leveza, ela ganha cor, ela tem uma nova aparência, nem se compara com o que ela foi no passado. E é exatamente isso que Deus nos leva a conduzir. E independente da fase lagarta ou borboleta, o amor que Deus tem por nós não muda de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Ele simplesmente é amor. Ele não nos conduz com base na nossa capacidade. Ele nos conduz com base no conhecimento que ele tem a nosso respeito. E muitas vezes são coisas que nem nós temos desconfiança daquilo que ele já sabe sobre nós. É uma fase de superar medos, é uma fase de descobrir uma nova forma de funcionar, uma nova forma de se mover, uma nova forma de existir. Eu me sinto nessa fase borboleta, descobrindo uma nova forma de funcionar, descobrindo a liberdade de coisas que eu achava que ia ser refém para o resto da minha vida. E tem sido maravilhoso desbravar este novo e vivo caminho. E eu quero te levar a refletir sobre isso na sua vida. Trouxe aqui essa reflexão lagarta borboleta para você entender aí o que você está vivendo. Você tá na fase lagarta, na fase borboleta? Qual tem sido a sua entrega para essa transformação? Porque Deus ele não nos força a viver uma transformação, Ele nos convida a viver isso na companhia dele. Jesus disse que nas nossas aflições nós poderíamos contar com Ele sempre, porque Ele não nos deixaria desamparados. Nós temos o nosso amado amigo Espírito Santo que nos aconselha. Vocês estão ouvindo o choro da vizinha, a nenenzinha, coisa pouco. Então, é isso. Ele nos convida a viver coisas que lá no nosso íntimo Ele já colocou. Deus não te chama para viver algo que não tenha colocado na sua essência a capacidade para viver isso. Eu tenho descoberto isso na minha vida e tem sido desafiador. Não posso dizer que eu já estou vivendo plenamente tudo aquilo que Deus tem me mostrado, da capacidade que Ele tem colocado na minha vida. Não. Eu tenho aprendido a superar medos, superar situações, mas eu tenho desfrutado dessas novas ferramentas e tem sido maravilhoso. Uma das coisas que Deus me deu assim como proposta é de vir aqui, compartilhar essas coisas aqui contigo para te encorajar a olhar para si, a entender o que você está vivendo aí. E eu quero te dizer que não existe transformação mais genuína do que essa que é regida pelo próprio Criador. Ele sabe aquilo que Ele colocou em você. Então, se Ele está convidando você para viver algo que parece tão irreal para a sua realidade, é porque Ele sabe que você pode. Ele sabe o que colocou aí dentro. Tem até uma frase que eu copiei aqui, que é do Jacob Petrie, acho que é assim que fala o nome dele. Acho que ele é filósofo, psicólogo, uma coisa assim, ele é muito legal. Fala assim, ele fala que a lagarta ela não faz ideia do que vai acontecer com ela. E é provável que se perguntassem a ela se ela quer ser uma borboleta, ela escolheria continuar sendo lagarta. Para pensar, para refletir. Talvez Deus esteja querendo te dar asas e você esteja escolhendo continuar se arrastando por aí. É tempo de mudar, é tempo de renovar a mente para viver essa transformação. Não é fácil? Nada na vida é. E a gente tem que parar de buscar coisas fáceis, né? Essa questão de facilidade tem atrasado muito a vida das pessoas. Então a gente precisa se render aos desafios, encará-los de frente, segurar firme a mão do nosso Pai, que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que a gente pensa, que a gente espera, e seguir em frente, seguir prosseguindo. É isso, espero que tenha abençoado a sua vida, tenha te conduzido a essa reflexão a respeito do que você está vivendo hoje e te impulsione a ir além, e mais fundo, mais alto, prosseguindo. Um beijo e até a próxima.